Agora, eu quero saber de outro desafio. Como decorar um texto com um bebê dentro de casa? Gente, fala isso pra mim. Nem eu sei como é que eu consigo, porque eu já era uma pessoa esquecida, assim, na vida. Eu sempre fui uma pessoa esquecida com coisas da vida, do tipo, eu numa discussão e eu esqueci por que eu tô brigando com você. Vamos ficar bem, porque esqueci eu já esqueci o motivo, então já não faz mais sentido. Nesse nível. Então, e isso na maternidade piorou. Depois que eu fui mãe, a amnésia é bem legal. Mas eu não sei o que acontece se vira uma chavinha que pra texto eu sempre fui muito boa de decorar. Eu decoro muito fácil. E tá rolando, gente. Eu tô conseguindo. Tô me saindo bem nisso. Mas é difícil, cara. Eu não sei o que acontece, que quando a gente vira mãe, a memória vai embora. De você não lembrar nome de coisas, assim... O microfone, aquele negócio... Que pra falar, gente, que o som, entendeu? Não sai. Não sai. Eu não sei o que acontece, mas... Eu tô assim ainda. Caramba, eu achei que começa na gestação. Eu achei que ia parar ali. E continua pra vida inteira. Fez 2, ainda não passou. Se passar, eu venho avisar, mas ainda não passou. Vou te falar que a minha mãe, que foi mãe meu Deus, há muitos anos, ainda tem amnésia. Acho que não passa nunca. Então, não sei se passa. Cara, mas é incrível como que mexe com a nossa cabeça realmente. Mas eu acho que é porque a gente tá com foco em outra coisa, né? Em sobreviver, fazer aquele bebê sobreviver, né? Então eu acho que a gente concentra tudo ali. E aí a memória fica de lado. Coisas supérfluas, como microfone, não precisa lembrar. Você precisa manter uma criança viva. Exatamente. Pra quê? Você queria ter, nesse momento, você teve seu filho? Então, não foi planejado. Entendi. O não foi planejado, mas eu sempre quis ser mãe. Era um sonho. E eu queria ser mãe jovem. Mas não tão jovem quanto eu fui, né? Eu engravidei com 22 anos. E meu plano era com 26. E você tava atuando, né? E eu tava em Reis, gente. Olha como Reis... Olha isso. Teve um monte de coisa. Pedido de casamento, engravidei. E eu consegui, inclusive, gravar até o meu nono mês de gestação. Reis. Que legal. Né? No truque, muito close... Ninguém percebeu. Depois que eu contei isso pras pessoas, né? Nas redes, as pessoas ficaram chocadas. Como assim você tá grávida? Não parece na TV, né? A equipe, assim, truque de câmera, né? E ficou muito bom mesmo, imperceptível. E eu consegui, fui muito acolhida pela Record no momento desse. Foi maravilhoso gravar até o final. Me senti muito realizada. E é isso, depois que ele nasceu, agora tô voltando. E é isso. É sobre isso. É isso. Agora eu não sei, hein, Rafa? O Noah conseguiu uma coisa que é difícil, que é já estar no ar na barriga. Já está no ar na barriga. Foi trabalhar como mãe. É raro. É verdade. É muito raro. Será que isso indica alguma coisa? Você acha? Será outro? Na barriguinha ele já estava trabalhando, ele já estava lá no ar. Imagina, gente, a casa é cheia de artistas. O pai, a mãe, a criança, imagina. Currículo do Noah, né? O currículo a primeira, na barriga, primeira novela, eu já estava no ar. Quando eu tinha tantos meses de gestação. Cenas de chute. Exatamente. Eu já estava lá, através da minha mãe, decorando o texto. Exatamente. O menino já tem experiência na área, tá vendo? Tá vendo? Ó, que legal. Um aninho. Eu vou aproveitar o gancho já que você falou dele, né? O seu marido, Diego, também ator, né? E aí? Também. 2 dentro de casa, né? Olha que coisa. 2 dentro de casa. E muito bom porque a gente conseguiu conciliar. Depois que o Noah nasceu, assim que o Noah nasceu, ele já pegou, entendeu? Eu saí de Reis e ele pegou Rainha da Pérsia. E logo depois entrou em Reis também. E agora eu tô voltando pra Paulo. Foi tudo muito perfeito, assim, o tempo. Então, Deus não deixou faltar nada pra gente. Era uma grande preocupação nossa, financeira, porque, enfim, ter um bebê é muito caro. Sim. E 2 artistas, né? A nossa vida é super instável, né? Uma hora a gente tá contratado, outra hora desempregado, não tem... Enfim, faz parte, mas era um grande medo nosso, essa instabilidade financeira, porque a gente quer dar o melhor pro nosso filho, né? A gente quer
Ele faz natação hoje em dia, né? A gente quer dar uma vida de qualidade pra ele, né? Botar numa boa escola. E... Gente, por isso que o meu carinho pela Record é tão grande, cara. Porque me acolheu realmente nos momentos que eu mais precisava. Esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. E isso, gente, que eles fizeram, assim, me acolher nesse momento de gravidez e logo depois contratar o meu marido, a gente nunca esquece. A gente sempre lembra de... Quando envolve filho, então, isso marca pra vida inteira, né? E ó como é que foi perfeito, né? Não faltou nada pra gente até então. E muito bom. A gente costuma dizer isso, né, Débora? Que a gente pensava antes de ter filho, né? Que antes, né, a gente ficava nessa dúvida, né? Caramba, como é que vai ser agora? As coisas vão ficar mais caras, a gente vai ter que arrumar mais recurso e tal. Logo na nossa vez de ser mãe, né? Tudo caro, a fralda, espaço. Fralda R$200. Exatamente. Chorem. E a gente percebeu um outro movimento, né? Primeiro que Deus nunca deixa faltar nada pra gente. Não nada. Deixa. É impressionante como Ele supre todas as nossas necessidades. E como muda também o nosso olhar, né? A gente, obviamente, começa a abrir mão de coisas e Deus nos faz enxergar isso através da nossa parentalidade. Você não precisa gastar com tantas futilidades, você passa a dar valor a outras coisas e outras coisas têm outras importâncias, né? A relação com o dinheiro muda, né? Total. Muda. Você prioriza muito melhor. É muito mais fácil abrir mão de algo que você naquele momento não poderia e que eu acho que antes de ter filho eu era muito mais emocional nas minhas compras, então eu não tinha tanta razão, mas quando você tem um filho, você para pra pensar, você se torna um pouco mais racional nas suas decisões, porque tem alguém que depende de você em todos os sentidos, inclusive nesse. Então você se obriga a ser mais organizado, acho que a ser mais regrado. E a Débora tem um versículo até, né, se você gosta, né, que é o do lírio do campo, né, que ali fala que Deus não deixa faltar, se você quiser pegar, que é muito legal. A Débora, quando a gente foi ter o filho, né, ela lia isso pra nós, né, e falava, ó, Deus não vai deixar faltar. Eu sei que é mais caro, o colégio tá caro, as coisas estão caras, tá tudo caro. Dá um medo, né? Dá um nervosismo, parece que vai faltar e quando tá no limite aparece alguma coisa. Nunca deixa faltar. Não, ele sempre supre, né? Sim. Você tem, eu vou pegar. Você achou ele aí? Eu achei. Ah, tá. Gente, eu estou com outra Bíblia. Divulgue. Não é aquela que tava, tadinha, a capa tava... Mas eu vou dar um jeito. Inclusive, quem quiser mandar indicação de quem restaura a capa, tô precisando. Escreve aí. Mas, se você faz esse serviço, por favor, deixa aqui o seu arroba, deve ter mais gente precisando também. Mas eu amo esse versículo que é Mateus 6. A partir do 25 que fala assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu amo esse texto. Como a Bíblia é atemporal, né? Exatamente. Algo que foi escrito há tanto tempo e se aplica tão bem. Sim, a gente teve paz, porque a gente leu, a gente falou assim, tá tudo certo. Se ele cuida do lírio, se ele cuida do pássaro. Confiar é ter fé, né? Ter fé. Você isso. fica em paz que uma hora vai prover, vai vir de um lado, vai vir do outro. Tanto é que o podcast nasceu depois da maternidade, né? Foi. E isso
a gente entende que isso tem alguma conexão, porque a gente estava num momento onde a gente teve uma evolução de maturidade mental, física, espiritual, e graças a Deus, enfim, a partir desse momento veio isso, e aí estão surgindo outras oportunidades que a gente jamais imaginou. Então, a gente não olha hoje como um gasto, né? Na verdade foi um investimento que Deus nos deu. É verdade. Mas é mesmo, cara. É impressionante. Se eu parar pra pensar como tava a minha vida antes do Noah e como tá agora, assim, evoluiu muito. Os gastos aumentaram muito, mas a minha vida melhorou muito. Tanto no financeiro quanto no emocional, pessoal, a minha cabeça, meu espiritual melhorou muito. Eu me conectei muito mais com Deus. Então, assim, é uma bênção ter um filho. A gente fica com medo porque a gente é terreno, né? Mas não falta nada, não falta nada. Parece realmente que ele não vai deixar faltar nada, assim. Principalmente quando você tem filho, todo mundo fala, o filho vem com um pãozinho debaixo do braço. Isso é muito real. É muito real. Eu achava que ia faltar. Eu sempre tinha esse medo e nunca faltou. Nunca faltou e melhorou. Só melhorou. E eu acho que dá um gás, você não acha? Na vida. A gente tem uma garra pra correr atrás das coisas absurda. Eu acho que a gente pensa, né? O que vai ser do meu filho? Eu quero dar o melhor pro meu filho. Eu quero ser um exemplo pro meu filho. Então, você fica com uma garra enorme pra correr atrás das coisas. É verdade. Eu acho que só a gente como motivação, só as nossas ambições. Por isso que o egoísmo, eu acho que é algo tão ruim pro ser humano. Sim. Porque realmente Deus não nos fez para ser egoísta, não projetou o ser humano egoísta. Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, ele realmente nos criou com o intuito de servir. Quando a gente se aprofunda no Evangelho, a gente vê que os principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, tem muito com servir, com se doar. Então, eu acho que a nossa geração hoje em dia, atualmente, foge muito de serviço, foge muito de doação ao próximo, por muito decepções. Eu. A gente, mais do que nunca, né, o ego, ele tá em evidência, né? Com as redes sociais, assim, existe aí uma coisa de adoração a si próprio, eu acho como nunca houve antes, né? Sim. De você tá ali num exibicionismo, tem tudo isso, né? A gente chegou em alguns extremos nos últimos anos, ainda eu mais acho. com as redes sociais. Com certeza. Isso ampliou muito. Exato. E o filho, ele te obriga a quebrar isso. Quebra esse ego, quebra essa... Você não faz coisa na hora que você quer. Não importa o quanto você queira, você não pode. Você não pode nem tomar banho na hora que você quer, que dirá fazer outra coisa. Não, é total doação. Principalmente nos primeiros meses que você não recebe em troca, né? Você só se doa. Não tem nenhum mamãe te ama. É exatamente o que eu tava falando. O amor de mamãe é o mais próximo que a gente vai experimentar do amor de Deus. Exato. É muito divino o amor de mamãe. É doação, você não espera nada em troca. Você comemora pequenas conquistas. É muito especial, E só vivendo pra entender o que é. Não tem como a gente colocar em palavras. É verdade. E a gente tá falando sobre isso porque a nossa realidade é a sua e a nossa também, né? A gente tem uma convergência muito grande nesse tema e a gente gosta muito de falar sobre isso hoje porque hoje a gente realmente tem esse mesmo olhar que você, como você falou. A gente acredita que essa relação, hoje eu entendo a relação de Deus Pai por nós filhos. Isso hoje fica muito claro pra gente porque a gente tem você é pai. Porque você, exatamente. Mudou o olhar, você fala, caramba, realmente... a minha filha falou a primeira vez papai, foi um grande evento pra mim, olha que coisa linda, ela começou a andar, uau, que coisa incrível. Você começa a dar valor a pequenas coisas e você começa a enxergar, você tá num parquinho, você tá em algum lugar, você vê que tem uma criança que tem alguma situação do tipo, ele nasceu precoce, então tem uma dificuldade de falar, você já fica, caramba, eu já sou abençoado, meu filho tá tudo bem com ele não passou por isso, graças a Deus. Aí você começa a ter outro olhar sobre uma série de situações que já são bênçãos que nós já temos. Ter uma saúde... E a gente não consegue enxergar, né? Não enxergamos. E então a criança deixa isso muito claro, fica muito evidente pra gente hoje. Sim. O fato de você acordar bem, não ter uma dor, poder andar, falar, caminhar, respirar bem.
tudo isso é um pacote de bênçãos diárias que a gente já tem e que a gente às vezes não percebe. E não agradece, né? Esquece de agradecer, de comemorar realmente. Você consegue... Você Nossa, começa gente, meu filho nasceu com bem, todos os órgãos funcionando, com todos os dedinhos na mão. Isso é uma bênção. Eu oro todo dia pelo meu filho. Toda noite, antes de botar ele pra dormir, eu faço uma oração, peço sabedoria a Deus, pra eu poder criar ele, pra eu poder ser um bom exemplo pra ele, pra eu ter sabedoria realmente pra ensinar ele sobre a vida, né? E peço saúde. E, gente, eu vejo que Deus coloca na minha cabeça... Onde, gente? Eu uma menina de 23 anos. Aonde que eu ia imaginar que eu ia saber cuidar de um bebê? Eu não sei nem cuidar de mim. Entendeu? Mas eu vejo que é uma coisa que Deus vai botando no nosso coração, na nossa mente, e vai trabalhando dia a dia, assim. Eu acho que ninguém vem preparado com uma fórmula de... é assim que eu tenho que fazer para ser uma boa mãe. É só fazer isso aqui e tá tudo certo. Não, até porque cada criança é uma criança, cada experiência é uma experiência. Então, assim, eu vou me surpreendendo a cada dia e eu tô ficando muito orgulhosa do trabalho que eu tô fazendo. De verdade, eu digo que o papel na minha vida que eu tive mais sucesso foi a maternidade. Uau! Eu sou muito realizada sendo mãe do Noah, muito mesmo. Que legal, Rafa. Isso é um baita de um papel, né? É um baita de um papel. E muitas vezes a gente se subestima. A gente se coloca num lugar de... Poxa, não fiz nada, cara. Só fiquei cuidando dele o dia inteiro. Não fiz nada. Olha o que você fez. Você tá alimentando. Você tá sendo alimento. Você tá sendo casa. Você tá sendo um apoio emocional para outro ser humano. Não tem papel mais valioso do que esse. Não existe. Não existe. Eu acho que a gente perdeu um pouco do nosso propósito com o passar dos anos. A gente começou... Digo isso por mim mesma. Eu valorizava muito só trabalho. A minha vida sempre foi trabalho. Entendeu? Uhum. E a gente começou a trabalhar... Ao invés de trabalhar para viver para trabalho. Né? Verdade. E se esquece do verdadeiro propósito. Que é isso. É amar o próximo. Você vê, e é que eu achei que agora eu tava procurando, né? Porque a gente tava falando dessa coisa do sustento, né? E eu tenho lido as cartas de Paulo, porque a gente tá fazendo o projeto, então me chamou a atenção para ler novamente. Enfim, todas as cartas são incríveis, desde... Começa ali em Atos dos Apóstolos, depois chega em Romanos, Colossenses, Filipenses, Efésios, enfim, tudo isso. Eu lembrei aqui, porque a gente tava falando disso, né? Do filho, e aí em Filipenses o Paulo diz assim, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, tá? Isso diz em Filipenses 4. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aí mais à frente ele completa: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então você vê, não andem ansiosos, né? Um primeiro ensinamento que ele diz aqui pra gente. E eu acho que nessa fase da vida a gente consegue hoje enxergar como a gente era muito mais, e hoje a gente diminuiu esse ritmo, né? A gente anda num ritmo muito acelerado, tem que fazer, tem que resolver, eu tenho que virar o jogo, com 30 anos eu tenho que ser milionário. Todo mundo bota isso na cabeça. Hoje em dia as referências, né? Se você for se guiar pelas referências. Porque o influencer ali já comparar, tem um carrão, o outro tem não sei o quê, então você fica ansioso, se compara, né? O tempo todo. Você fica, caramba, eu tô atrasado, tô fora do tempo, já passou o meu tempo. As pessoas hoje com 25 anos, se não virarem um jogo, acham que... Acabou meu tempo. Demais. Nunca mais vou conseguir. Mas agora eu não consigo nunca mais. Chega. Então, assim, então calma, assim, não andem ansiosos. Tem tempo, sabe? Cada coisa no seu tempo, né? Eu acho que esse é um ótimo ensinamento, né? Porque tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de estudar. Tempo do jovem, tempo de estudar. É tempo... depois de encontrar um relacionamento, casar, desenvolver, fazer um filho. Então, tudo tem o seu tempo. Quando você faz fora do tempo, que é o problema? Geralmente, o fora do tempo é que quebra um pouquinho, porque geralmente você não está preparado para ter aquilo fora daquele tempo, né? Se você der algo muito valioso para uma criança, provavelmente ela vai destruir aquilo. E não é o tempo dela receber aquilo. Então, eu acho que é importante
Eu gosto muito do livro de Filipenses em si, mas acho que isso é uma boa referência para hoje, né? Não ter essa ansiedade e ficar em paz. Porque de alguma forma Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, né? E eu ouvi um pastor pregando esses dias, ele falou uma coisa interessante, que ele fez um estudo aprofundado e quando na Bíblia está escrito todas, é todas. Então, assim, às vezes Deus ele não está interessado só em suprir. Ele até falou sobre isso. Deus já deu o mais caro que ele tinha. Ele já deu o que ele tinha de mais precioso, ele já deu pela humanidade, que era o filho dele.